Você já ouviu a expressão nascer de novo, dita por Jesus? Já se perguntou o que ela significa? Estaria Jesus falando sobre reencarnação? O que significa nascer da água e do Espírito? Fique comigo, acompanhe meu raciocínio, e você vai entender tudo isso. E vai entender que, na realidade, muitos dos que estão vivos hoje ainda não nasceram. Seja bem-vindo ao Verbo Sagrado. Eu me chamo Nicolas Vernetti. Sou volta e meia um filósofo, volta e meia um poeta, mas sempre um estudioso, e tenho como missão transmitir a você tudo o que aprendi com Deus e em sua palavra. E peço sua ajuda. Contribua deixando seu like, seu comentário. E se esse conteúdo agregar algo a você, se inscreva no canal e ative o sininho, porque o Verbo Sagrado é o projeto da minha vida, e você pode me ajudar a alcançar mais pessoas. Esse vídeo é um complemento à narrativa postada ontem, acerca do que Jesus ensina a respeito de nascer de novo. O card está aparecendo aqui em cima. Se não assistiu, veja, e depois volte aqui, assim terá um melhor entendimento. E, na realidade, se você chegou ao canal agora, recomendo fortemente que assista toda a série Jesus Ensina, porque cada vídeo é um complemento em relação ao anterior. O card da playlist também está aparecendo aqui em cima. Mas, indo direto ao ponto, nossa narrativa começa com o famoso diálogo entre Jesus e Nicodemos, a autoridade religiosa de Israel, que vai procurá-lo à noite, muito provavelmente para não ser visto pelos outros sacerdotes, uma vez que todos suspeitavam de Jesus, e Nicodemos é um homem diferente. Ele está curioso, ele quer saber o que Jesus tem para ensinar, e Jesus, de fato, ensina-lhe uma verdade preciosa. Toda essa passagem está no Evangelho de João, capítulo 3. Jesus começa afirmando: "Em verdade te digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus." Nicodemos, aparentemente interpretando a palavra de Cristo como literal, fica em choque e pergunta: como pode um homem nascer de novo, principalmente sendo velho? Mas Jesus prossegue: em verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Vamos nos atentar que, embora pareça que Nicodemos seja uma pessoa simplória, independentemente da hipocrisia e da negação dos judeus, ele era um mestre, um estudioso da palavra. Ele veio a Jesus por conta própria. Ele tinha esse sentimento de que, naquele homem, havia algo diferente. Ele estava interessado em ouvir. E esse choque ao ouvir isso, não é porque ele interpretou de forma literal o que ouviu. É porque ele entendeu mais ou menos o que Jesus estava dizendo. Então, podemos interpretar a fala de Nicodemos da seguinte forma: é isso mesmo que você está me dizendo? Que eu tenho que nascer de novo? Isto é, começar do zero? E sim, é mais ou menos isso que Jesus está falando. Para embasar isto, basta lembrar da passagem quando perguntam a ele quem é o maior no reino dos céus, ou quando ele diz: deixai vir a mim as criancinhas. Jesus refere-se às suas ovelhas, àqueles que realmente se entregaram de coração a seus ensinamentos, como criancinhas. E isso não é uma forma de diminuí-los. Na Santa Ceia, ou Última Ceia, em João 13, ele reúne seus discípulos e refere-se a eles como meus filhinhos, de forma extremamente carinhosa. Acho que você está acompanhando e deduzindo aonde quero chegar. Nicodemos não estava errado, ele apenas estava em choque, porque o que Jesus lhe falou foi: se você pretende se tornar um filho de Deus, você terá de recomeçar e ser, mais uma vez, como uma criança, livre de seus preconceitos. Livre de todo apego àquilo que você aprendeu na sua criação, durante a sua vida. Livre de tudo aquilo que é mundano, sua posição de honra entre os homens, seu orgulho pessoal, sua vaidade, sua hipocrisia. Para um homem de posição, isto é algo chocante de se ouvir. Mas é isso que significa: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Aquilo que você cultivou como carne, em termos mundanos, todas essas conquistas podem até ser importantes, mas elas são passageiras. Não são as coisas essenciais. As coisas essenciais são aquelas que o Espírito aprende, em verdade, para sua própria elevação, iluminação. E o mundo humano, já naquela época, mas infinitamente pior nos dias de hoje, você há de concordar, é denso, é pesado. Então, nós nascemos da carne, como todos, mas nosso espírito não é educado. Ele não chega sequer a nascer, não evolui, porque estamos preocupados com uma série de outras coisas que têm relação com o aqui e o agora. Então esta afirmação de Cristo é um de seus maiores ensinamentos
e alertas, e como tudo que falou é atemporal. E ele prossegue: o vento sopra onde quer. Tu ouve a voz dele, mas não sabe dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim é com todos os nascidos do Espírito. Aqui ele está acrescentando: aquele que de fato nasce do Espírito, ele está livre. Ele sopra onde quer. Ele está onde quer e precisa estar, sem se preocupar. Ele não tem preocupações. E aqueles que o veem não sabem de onde vem, nem para onde vai. Mas ele sabe, ele se conhece, ele flui e ele sobe. E é aí que Nicodemos pergunta: como? Como pode ser isso? E Jesus o repreende com aquele sarcasmo que é característico dele. Tu é mestre em Israel e não entende essas coisas? E abrindo parênteses aqui, sim, Jesus é bem-humorado. Nosso Deus é bem-humorado. O senso de humor provém da inteligência, não é uma coisa negativa, como muitos veem, e criam essa imagem de que Deus é uma espécie de tirano. A Bíblia está repleta de passagens que apontam isso. Nunca vou me esquecer do episódio, lá em Gênesis, quando eu li pela primeira vez, ainda criança, da Torre de Babel, quando Deus olha para o que os homens estão fazendo. Eles disseram: eia, façamos uma torre que alcance os céus. E Deus não se enfurece, ele só diz aos seus anjos: então o homem está usando a língua comum para se unir e fazer algo estúpido assim. Eia, vamos confundir ali a língua deles. Assim terão que pensar melhor. E quando se unirem para algo, será para algo decente. Claro, essa é a minha interpretação. Para mim isso está muito claro. Mas não tome isso como verdade absoluta, por favor. Mas, voltando ao assunto, Jesus repreende, sim, o fato de Nicodemos, que é uma autoridade religiosa, não entender como pode ser isso. Como pode um homem ser assim, tão livre, tão despreendido? E ainda fala: eu tenho falado de coisas mundanas com vocês, e não acreditam em mim. Como vão entender se eu falar das coisas celestiais? E tomemos isso como uma fala direcionada a nós também. Jesus veio ao mundo para dar exemplo, para ser um modelo a ser seguido. E se somos incapazes de entender ou de aceitar o que ele diz, de que adianta crermos no que ele está falando, se não vamos pôr em prática? Porque o diálogo é esse. Cristo está desafiando Nicodemos a recomeçar, a aceitar a verdade, a mudar, sim, da água para o vinho, porque o Espírito é fluido desse jeito. E eu digo isso por experiência própria, e muitos cristãos podem testificar disso. Quando encontraram a palavra, você sentiu, você ansiou por aquilo. E isso veio do fundo do seu ser. O erro dos cristãos é que a palavra chega como uma novidade, e naquele momento a aceitamos e começamos a brilhar. Nosso espírito se engrandece. Mas com as seduções do mundo, o peso das coisas que vemos como obrigações, as preocupações, tornam o espírito pesado, fazem ele afundar de novo, fazem ele estagnar. E sem o entendimento do espírito, sem deixá-lo vir à tona, a fé fica estéril. Ouçam isso com atenção e reflitam. A crença é direcionada àquilo que vemos em parte. Não totalmente, mas em parte. E ela é razoável. Não é um delírio. Se é um delírio, então não é crença. É crendice. É superstição. Mas a fé é naquilo que sabemos. No espírito. Sem precisar ver. Porque já ouvimos em face. E o temos visto sempre. Sem saber. E é isto que nos move para cima. Tudo que fazemos de bom, tudo aquilo que realmente nos engrandece, vem do Espírito. O amor verdadeiro, a fé verdadeira, que resultam em obras reais, significativas, e não em coisas sem vida. Não pode um homem amar um objeto com o seu espírito. O nome disso não é amor, é apego. Mas o amor transcende o apego. Ele não é nosso, porque parte de nós para o universo, para Deus. E o amor assim só é possível através do Espírito, através de Deus. Essa é a sabedoria que Jesus está ensinando a Nicodemos, e que ele ensinará a muitos outros. E ele diz ali: porque Deus amou tanto o mundo, que se fez carne para habitar entre nós, para nos ensinar como alcançá-lo, e para morrer por nós, para nos libertar. E quem não entende isso, quem se recusa a ver, já está condenado, não por decreto, mas por consequência desta ignorância. Seu espírito nunca subirá ao reino dos céus, porque será pesado. E uma das passagens mais lindas, como sempre gosto de frisar: e a condenação é esta, que a luz vem ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz,
porque suas obras eram más. Qual é o entendimento que podemos ter disso? E por que isso é belo? Porque explica a condenação, dando seguimento ao que Cristo ensinou sobre o pecado. E o card para esse vídeo está aparecendo aqui em cima. E explica a condenação como sendo, como falei, não um decreto, mas uma consequência natural. Não é algo sobrenatural. Deus não é sobrenatural. Na própria física das coisas é assim. O que é denso vai para baixo. O que é leve, como um balão, por exemplo, sobe facilmente. E é belo também porque ele explica. A luz está no mundo, mas os homens a ignoram, porque querem as obras más. E o mal, como já falamos em outros vídeos, não é esse conceito humano que nós temos. Ele não está falando sobre obras más no sentido de invocar demônios, flertar com Satanás. Não, as obras más são relacionadas a Satanás, que é o príncipe da ignorância. Os homens querem as obras mundanas, as recompensas mundanas, e a luz que está chamando, eles ignoram. Muitas vezes nós tememos que um plano nosso dê errado, sem considerar o caminho do Espírito, porque nós queremos aquele objeto, aquela posição, aquela glória mundana. E se olhamos a luz, ela vai expor isso. Vai nos fazer sentir baixos, pequenos. Então optamos por ignorá-la. Essa é a lição que aprendo com o diálogo de Jesus e Nicodemos, e que quero transmitir para você. Não é errado, porquanto somos carne, querer uma vida digna, querer reconhecimento. Mas essas são as coisas importantes. Porém, as essenciais são as do Espírito, as de Deus. É importante que eu faça aqui o meu trabalho, e que eu seja reconhecido por isso. Mas o essencial é que eu seja sábio para fazer do meu trabalho uma obra. O que vem além disso, as recompensas, me são acrescentadas. O importante é viver, mas o essencial é crescer. E crescer, meus amigos, é renascer, tantas vezes quanto for necessário, deixar de lado os velhos preconceitos, as coisas infrutíferas, e criar raiz em si mesmo, para dar frutos, e sermos também uma luz neste mundo. No próximo vídeo, farei uma explicação acerca da outra parte da narrativa, onde narrei a parábola do filho pródigo, e de sua relação com isso. Comente aqui embaixo se você gostou, deixe seu like, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Nosso conteúdo tem como objetivo te ajudar e te inspirar, te dar esse entendimento, e é nosso desejo que isso alcance as pessoas que precisam disso. E para isso, nosso canal precisa crescer. Se me acompanhou até aqui, obrigado, e que a paz do Senhor esteja com você.